Estou acompanhando a briga do pastor Silas Malafaia com o candidato Pablo Marçal a prefeito em São Paulo e tenho percebido uma coisa. O maior problema da direita no Brasil é que ela se divide, ela briga e briga em público. A esquerda aplaude, a esquerda se deleita, porque a esquerda faz o contrário. Eles brigam no privado e em público são todos amigos. Cuidado, tô repetindo, pra tu não virar cabo da Ciolo e cair no ridículo e virar deboche. Silas Malafaia é um pastor que tá fora da palavra. Eu não prego dízimo como o senhor Silas Malafaia, que é para a lei de Moisés. O pastor Silas Malafaia, ao longo desta semana, vem se tornando caso de muita polêmica e tem se envolvido em muitas coisas erradas. Muitas pessoas já haviam desconfiado de que o pastor Silas Malafaia estava com envolvimento na maçonaria. Mas eu vou mostrar aqui, porque você é um grande mensageiro e você tá mexendo com a pessoa errada. E eu vou te falar uma coisa, você passou do limite aqui. Próxima vez que meu nome for colocado ou você dirigir qualquer coisa, principalmente num culto, em relação a mim, eu vou mostrar pra nação o seu grau de maçonaria, vou mostrar golpe de Bitcoin que você tem sócio que deu um rombo de peão no país. Vou mostrar para as pessoas o que realmente é o Silas. Acredita-se agora que ele está envolvido com o partido do PT, se tornando assim um esquerdista já, que não cai bem para uma pessoa que se considera ser um líder religioso. O pastor Silas Malafaia, ao longo desta semana, tem se tornado caso de chacota. Muitos internautas têm boicotado o pastor Silas Malafaia. Segundo algumas pesquisas feitas esta semana, foi feito um cálculo e acredita-se que mais de 80 mil seguidores já abandonaram as redes sociais do pastor Silas Malafaia, que vem envergonhando o evangelho de Jesus e toda a nação brasileira. Acredita-se que o pastor Silas Malafaia tem mostrado os seus podres ainda esta semana. Neste vídeo você vai ficar sabendo de tudo, pois a matéria de hoje promete muita coisa a respeito do pastor Silas Malafaia. Então eu peço que você assista esse vídeo até o final, não se esqueça, deixe o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça também de fazer o seu comentário e compartilhar este vídeo. Vamos para a matéria de hoje, porque hoje o bicho vai pegar por aqui. Vamos desmascarar mais uma vez o pastor Silas Malafaia. Vamos embora. Estou acompanhando a briga do pastor Silas Malafaia com o candidato Pablo Marçal a prefeito em São Paulo e tenho percebido uma coisa. O maior problema da direita no Brasil é que ela se divide, ela briga e briga em público. A esquerda aplaude, a esquerda se deleita, porque a esquerda faz o contrário. Eles brigam no privado e em público são todos amigos. Eles não expõem as suas mazelas, eles não se criticam. Um dos exemplos disso é que, para prefeito em São Paulo, só temos dois candidatos de direita, Pablo Marçal e Marina Helena. Os outros todos são da mesma panela. São todos amigos e se respeitam e não se dividem. Trabalham em conjunto. A direita não. Esse é o maior problema da direita do Brasil. Ela é dividida, ela é rachada. Na Bíblia diz, pastor Silas Malafaia, que um reino dividido não prevalece, não subsiste, não permanece. A direita precisa se unir. Quando o senhor vem a público falar mal de Pablo Marçal, a esquerda aplaude, ela adora, porque você está dividindo um candidato de direita, você está tentando destruir um candidato de direita. Se o senhor tem as suas ressalvas com ele, fale em particular. Fale em particular. Ele e Marina Helena são os únicos antissistema em São Paulo. O senhor muito bem disse que não se envolve em campanha no primeiro turno, então não se envolva. O senhor ficou chateado que ele quis subir no caminhão, aí disse que é porque ele chegou no final? Tá, chegou no final, mas ele queria subir só para acenar para o público, o senhor não quis. E o senhor tem direito, tá, de não deixar, é seu caminhão, o senhor não gosta dele pessoalmente, mas vamos fazer o seguinte, vamos brigar em privado. A direita precisa se unir, o meu sonho era que a gente compôs chapas para a prefeitura, por exemplo, de um candidato de direita para prefeito de um partido e vice-prefeito de outro, para a gente se unir. Se a gente continuar brigando, a gente não vai para frente. Pastor Silas Malafaia, eu respeito muito o senhor, gosto até do senhor, mas tem duas características que estão faltando para o senhor, e eu falo isso em amor, em Cristo: mansidão e domínio próprio, que são frutos do Espírito. O senhor é um líder espiritual. O senhor precisa ter um pouco mais de mansidão, até para falar em público. O senhor grita demais, a gente não consegue te entender. E não brigue em público com quem está querendo mudar o Brasil. Vamos nos unir. É a melhor coisa que a gente faz. Falta sabedoria para a direita. De compor chapas, de se unir com outros candidatos, de não brigar em público e parar com essa coisa de idolatrar político. Eu não idolatro ninguém, eu idolatro Jesus Cristo.
Então, assim, quando você olha para uma questão na eleição e fala, vota qualquer um, vou votar em qualquer um, troca o teu voto por telhado de brasileiro, qualquer barganha que você faça com o teu voto, você coloca o sem vergonha lá, você está dando poder para aquela pessoa para oprimir você mesmo. E a nossa liberdade se importada com... Olha o que está acontecendo, não consegui falar muita coisa. Olha o que está acontecendo com o nosso país. Por causa de política. Por causa de uma igreja que não sabe votar. Infelizmente, né, a igreja não sabe votar ainda. Tem que buscar a sabedoria de Deus e começar a colocar as pessoas certas. O que está acontecendo em São Paulo agora? São 4 candidatos contra o Marçal. Tá? Isso aqui já diz tudo. Agora eu vou mostrar para você a resposta dele aqui para a jornalista e o veneno dela na pergunta. Tentando fazer com que o evangélico que está vendo o programa seja induzido, né, a olhar o Marçal como um oportunista. É uma espécie de teologia da prosperidade. Ela existe em muitas igrejas evangélicas, mas não exatamente com essa roupagem que o senhor traz no seu programa. Tem vídeos do senhor batizando pessoas em piscinas, outros que o senhor tenta fazer cadeirantes se levantarem, o senhor culpa a pessoa por não ter conseguido. E recente entrevista ao Flávio, o senhor... Você viu o que ela falou? Você culpa a pessoa por não ter conseguido. Quem nunca orou pelo enfermo? Pablo não é o único, não. Eu já orei por enfermos e não foi curado. Né? É um desafio da fé. Então o fato do Pablo ter orado por uma pessoa e ela não ser curada naquela hora, infelizmente, não é a gente que decide isso. Porque isso acontece comigo, acontece com todo e qualquer pastor por aí. É claro e evidente que ela está induzindo o crente a escutar a pergunta e já ficar inimigo do cara. Olha só. Diz que vai prosseguir com essas práticas, inclusive de velórios, como o senhor disse, tentando ressuscitar pessoas. O povo de Deus, o senhor é disse dias, temente a Deus, mas diz que ele entra em igreja. E tem muito respeito por essas questões litúrgicas, tem muito respeito por questões de ritos, e o batismo é um rito muito sério. O senhor não teme que eles achem que o senhor está fazendo chacota da religião para se autopromover? Percebeu o veneno? Irmãos, nós estamos lidando com um sistema que odeia o cristianismo. Odeia o cristianismo. Tá? Agora vamos à resposta do Pablo, que foi nem mais nem menos, foi a conta. E não é nem uma resposta, é um apelo. Para mim, para você. Se liga. E no final ele vai falar sobre liberdade. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Nós precisamos de políticos que tenham a noção, né, que defendam a liberdade. Liberdade do evangélico, liberdade do espírita, liberdade do candoncista, liberdade de todos. Se liga. Eu quero pedir para todo o povo de Deus entender que eu não subi nem um púlpito de nenhuma igreja para pedir voto de ninguém. Verdade. Eu fiz isso. Eu sou um cristão e nunca vou negar oração para ninguém. Jesus falou o seguinte: vocês farão obras maiores. Eu não estou misturando religião, quem trouxe esse assunto foi vocês. Eu estou falando, eu sou cristão e eu peço a ajuda de todos os católicos, todos os espíritas, os evangélicos que acreditam no cristianismo. Sabe por quê? Porque Jesus não dividiu o pão, ele multiplicou. E o comunismo é dividir aquilo que a gente tem para idiotizar as pessoas. Eu peço o socorro de todos os cristãos dessa cidade, do estado de São Paulo e do Brasil. Nós precisamos combater essa praga de comunismo. Nunca me envergonharei de responder uma oração para alguém. Se a pessoa não recebeu, eu vou continuar orando. Eu quero ver sim, quero ver milagres acontecendo. Eu nunca tirei proveito disso. Eu tirei proveito só para ajudar as pessoas e eu vou continuar. E vocês têm que respeitar a minha fé. Porque se alguém fala que vai no terreiro fazer um despacho, ninguém tira sarro, só tira sarro de quem é crente. Só tira sarro de quem é crente. Na quinta série eu nunca concordei que a gente ia um macaco. Essa é um cretinho. E eu sempre defendi minhas convicções e quero que todo mundo pense. Eu quero que todo mundo tenha liberdade. Eu sou cristão sim, e eu acredito nisso e nunca vou colocar minha cabeça para isso. E viva a liberdade desse país. É exatamente isso. E aqui está um recado importante aos crentes. Ninguém tira sarro de maconha, só se tira sarro de crente. Crente é motivo de chacota o tempo inteiro. Nós não somos bem vistos para esse sistema que vocês estão vendo aí. O sistema que está tentando induzir crentes a ficarem contra o Marçal. Eles estão tentando enganar você, irmão. Estão tentando te enganar. Eles estão tentando colocar você contra o Marçal. Que até hoje é o único político que falou o que ele falou aqui agora. Sou cristão e ponto. E vocês têm que respeitar a minha fé. Eu nunca vi um político falar isso, tá? Outra coisa que ele disse: nunca respeitaram o fato dele acreditar que um homem veio de Deus, e não do macaco. É isso que o meu filho e os teus filhos enfrentam na escola. Eles são obrigados a acreditar em quê? Na teoria da evolução. Irmão, vou te falar uma coisa com toda a sinceridade. Às vezes a gente cobra de uma pessoa para estar no cargo político, os crentes cobram um cara tão crente quanto ele é. Né? Assim, o ideal é que a gente queria que fosse um querubim no céu lá governando a cidade, o estado, o país. Não vai achar. Você tem que encontrar no meio desses caras aqueles, né, que defendem a liberdade, aqueles que têm as suas bases cristãs, como o Pablo é. Você não vai encontrar homens perfeitos para votar. A verdade é essa. Irmãos, nós somos a maior massa de pessoas desse país, os evangélicos. E é hora da gente dar o troco nas urnas. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Para que você vote com consciência, não se abstenha do seu voto. Não vai dar uma de, vai quem quiser lá, não tô nem aí porque isso cada vez mais está influenciando a sua vida. E se você for negligente, você vai pagar um preço alto por isso. Não deixe de cumprir o teu papel como cidadão, tá? Não deixe de fazer isso. Uma grande transferência de poder vai acontecer agora, no mês de outubro, nas eleições. A caneta de poder para assinar leis vai ser passada de uma mão para outra mão. E é você quem vai escolher isso. Deus está dando chance. Presta atenção. Vou te
te falar uma coisa. O Marçal é milionário. O que esse cara quer na prefeitura de São Paulo? Um cara que tem tudo, que pode morar em qualquer lugar do mundo, que pode falar assim, ó, tchau Brasil, não quero mais saber de você. Um cara que pode fazer o que quiser da vida dele. Um cara que agora aparece como candidato à prefeitura de São Paulo, coloca ali o seu nome, começa a arrumar briga com todo mundo, né? Tá correndo risco de vida. Você acha que os caras não querem matar esse cara? Colocando o seu pescoço para tentar melhorar a cidade. Eu só consigo ver uma coisa nisso. Alguém impulsionado por Deus para cumprir um propósito. Só isso. Fala para mim se fosse você no lugar dele. Milionário, você é milionário. Você ia querer concorrer para a prefeitura de São Paulo? Você ia querer fazer isso? Para quê? Se você poderia morar em qualquer lugar do mundo, fazer o que você quisesse. Para quê? Se o cara não entende isso como uma missão de Deus. Se isso não é propósito de Deus. Então tá aí, irmãos. Vai depender de mim, vai depender de você. A escolha é séria. E na sua cidade onde você está, escolha candidatos para prefeito, para vereador, que defendam a sua fé. Não é aquele cara que fala, não, eu vim na igreja hoje aqui. Não, crente que vai lá e se candidata. Bota os crentes nesse negócio. Bota os crentes. E não vai nessa conversinha, não, porque o crente sim, bota crente. Se nós não ocuparmos esses lugares de influência de forma democrática, irmão, o que vai ser do Brasil? Eu tenho certeza, irmão, não cabe mais para nós evangélicos dizer, ai, que a política é do diabo. Não é nada, irmãos. A política é de Deus. E através dos seus santos, dos seus filhos, nós vamos, em nome de Jesus, né, trazer justiça sobre as cidades, sobre o Estado, sobre a nação brasileira. Como filhos de Deus aqui. A Bíblia diz que a criação, ela espera com gemidos, né, pela manifestação dos filhos de Deus. A hora é agora, irmãos. A hora de uma grande mudança começa agora. Pensa nisso, tá bom? Que Deus abençoe você grandemente. Isso aqui foi só uma conversa, tá? Para que você pense, para que você converse. Eu tenho dois posicionamentos, né, que são claros. Eu gosto do Ricardo Nunes no sentido de que ele cumpre palavra. Também não posso negar que o Ricardo Nunes é uma pessoa que é contra a ideologia de gênero. Votou contra a ideologia de gênero dentro da Câmara de Vereadores quando ainda era vereador. Então tem certas coisas que a gente tem que olhar pela verdade. Não posso negar que o Ricardo Nunes está com um background, né, e tem um relacionamento muito bom com o Tarcísio, que isso ajuda a cidade de São Paulo. Então tem várias coisas positivas em relação ao Ricardo Nunes que a gente enxerga. Ao mesmo tempo, eu sou amigo do Pablo Marçal, há 5 anos, 6 anos já. Gosto muito dele, admiro muito a forma com que ele faz e trata as pessoas. Ele não deixa as pessoas para trás, né? Eu tenho fatos e histórias de pessoas que, por exemplo, piloto de avião que se acidentou e não podia mais pilotar o avião dele, ele poderia simplesmente ou aposentar ou mandar embora. Ele trocou a pessoa de posição, então para não perder a pessoa e para não deixar a pessoa desamparada. Tem histórias assim que eu poderia relatar para vocês de ser uma pessoa que não deixa as pessoas para trás. Isso é muito importante na direita, porque vários guerreiros nossos têm ficado para trás. Então nós temos que ter um líder hoje que faça de fato isso acontecer. Também tem o fator gestão. Ele não é um gestor igual o Dória era, né, que dizia que era gestor. Ele é gestor de fato, ele sabe qualificar pessoas. Ele tem uma proposta muito interessante e diferente para São Paulo. Então, apostar no Marçal é apostar no novo, né, na coisa nova, na coisa diferente. Se você quiser ver realmente São Paulo mudar, e apostar no Ricardo Nunes é você ver São Paulo continuar mais ou menos como está e melhorando alguns problemas que a gente tem. Então, a gente tem problemas aí da Cracolândia, que já foi resolvido grande parte, de 4 mil usuários baixou para 900. Então, o Ricardo Nunes tem conseguido resolver, junto com o Tarcísio, problemas da cidade de São Paulo. O meu partido apoia o Ricardo Nunes, por isso eu não posso fazer campanha para outro candidato. Agora, eu não posso negar que 90% do meu eleitorado vai votar em Marçal. E eu não vou brigar com o meu eleitorado de São Paulo, onde eu tenho 270 mil eleitores na cidade de São Paulo, fui a mulher mais votada, aliás, eu fui a pessoa mais votada na cidade de São Paulo depois do Boulos. Eu não posso deixar essas pessoas chateadas comigo e deixar de falar do Pablo Marçal. O meu eleitor, ele está preocupado em quê? Em que eu mostre informações sobre o Pablo Marçal para eles tomarem a decisão. Eu mostre informações sobre o Ricardo Nunes para eles também tomarem o seu posicionamento. Tem uma coisa do Ricardo Nunes que realmente me incomoda e isso está travado na minha garganta, que é ele ter feito uma entrevista e ter dito com um certo orgulho de que ele se orgulhava de ser o prefeito que estabeleceu o passaporte sanitário. Ele se orgulhava de ser o prefeito que estabeleceu que funcionários sem vacina não podiam trabalhar e que ele tinha exonerado funcionários que não tomaram a vacina. Aquilo ali pegou tão profundo para mim, porque eu sou uma pessoa defensora da liberdade de escolha. E se fosse uma vacina já com fase 3 concluída, etc., é uma coisa. Se fosse uma vacina que não transmitisse mais, não pegasse mais o vírus, era outra coisa. Não era o caso. Até hoje a vacina continuou transmitindo o Covid, continuou pegando o Covid, continuou morrendo pessoas, e ela não terminou a fase 4. Nós estamos falando aí de anos depois do que isso aconteceu. Então, isso realmente está travado na minha garganta em relação ao Ricardo Nunes. Eu disse isso para ele e falei, olha, se você quiser pedir desculpas a essas pessoas que você exonerou, dizer que você errou publicamente e até readmitir essas pessoas que você exonerou, as minhas redes sociais vão estar abertas e eu vou passar a fazer campanha abertamente para você. Mas enquanto você não mostrar que errou naquela fase e mudar seu posicionamento,
eu não vou mudar o meu. E aí, inclusive, aproveito aqui a oportunidade para dizer que o meu voto vai ser no Marçal por conta disso. Silas Malafaia é um pastor que está fora da palavra. Eu tenho visto este burburinho, esses ataques na internet, uma defesa de lá, um ataque daqui, o outro de lá, um ataque daqui. Eu não conheço nenhum dos dois pessoalmente e o que eu mais vejo nas mídias sociais é o Silas Malafaia, porque é o que está dentro do meu contexto. Eu sou um influenciador digital, um pregador dentro do Evangelho da Graça de Deus. Eu prego a revelação do Evangelho do Cristo vivo. Eu não prego dízimo como o senhor Silas Malafaia, que é para a lei de Moisés, não está dentro do contexto da graça e, portanto, quem prega dízimo está fora da graça de Deus, está fora da revelação do Evangelho. O escritor dos Hebreus disse isso. Para tomar o dízimo tem que ser da tribo de Levi. Não é da tribo de Levei. Tribo de Levi é uma coisa, ser da tribo de Levei é outra. Só pode tomar dízimo dos crentes quem é da tribo de Levi. Isto está revelado em Hebreus capítulo 7, versículo 5. Mas quem está fora da palavra ignora isso. Então eu tenho visto aí o seu Silas Malafaia atacando o Pablo Marçal. Eu não sou aqui advogado do Pablo Marçal, eu nem conheço ele, nem sei direito quem é, parece que é candidato a prefeito em São Paulo, mas a minha argumentação aqui é: o senhor Silas Malafaia não é um pastor evangélico? Se ele é um pastor evangélico, por que é que ele está se metendo na política se ele não é candidato a nada? Ora, a sua defesa deve ser ao Evangelho, que afinal ele não prega, ele prega a lei de Moisés, ele defende o templo, ele defende a autoridade pastoral, sacerdotal, ele defende o dízimo como sustento para a igreja. Ora, ele tem que se envolver nesse âmbito. Ele não é candidato a vereador, ele não é candidato a deputado estadual. Por que é que ele, e eu estou dizendo isso porque eu vi um vídeo no Instagram, ele atacando o Pablo Marçal, porque Pablo Marçal não subiu na tribuna. Ora, mas nós não estamos num país livre? O Pablo Marçal é obrigado a subir numa tribuna antes, no meio ou depois para agradar o seu Silas Malafaia, senão ele faz uma live atacando? Ora, ele é um pastor evangélico, ou diz que é, porque aqui, na graça de Deus, nós não reconhecemos pastor, bispo, como nada. Nós respeitamos a figura do homem, mas a autoridade pastoral sobre nós não temos, porque o nosso pastor é Cristo, está na palavra. Só há um pastor e uma igreja. Esse pastor é o Cristo, ele é o cabeça da igreja e nele nos submetemos. Então ele veio a público e me incomoda, porque como ele diz que ele é um líder religioso, voz profética para esse Brasil, e eu sou cristão, e aí é a área que eu defendo, eu vejo um homem fora da palavra, se metendo aonde não lhe diz direito, como se o homem lá, o Pablo Marçal, não pudesse fazer isso, fazer aquilo. Ora, ele é candidato a prefeito de São Paulo, se eu sou paulista, ou eu voto ou eu não voto. Agora, eu saí do meu campo de ação como um cristão, como um influenciador digital e como ministro do Evangelho, tal qual eu sou habilitado por Cristo, para ir contra um homem que está querendo ser candidato a alguma coisa. Que direito o céu me deu sobre isso? E aqui, senhor Silas Malafaia, mais uma vez eu tenho que lhe repreender dentro da palavra. Agora eu chamo a sua atenção para te mostrar um áudio que foi vazado onde o pastor Silas Malafaia afirma dizendo que o Pablo Marçal será ridicularizado. É inacreditável as palavras que foram ditas pela boca do pastor Silas Malafaia. Acompanhe esse áudio agora na íntegra. Vamos embora. Cuidado, tô repetindo, para tu não virar cabo da ciolo e cair no ridículo e virar deboche. Escuta o que eu tô te falando, irmão. O Cabo Daciolo já havia predito dizendo que o pastor Silas Malafaia chegaria um tempo em que ele seria completamente envergonhado.
E esse tempo da vergonha do pastor Silas Malafaia acaba de chegar. Confira as palavras do Cabo Daciolo. Se beneficiar nas eleições, ele vai ser envergonhado. Falando do senhor Silas Malafaia, vocês já foram crentes, vocês desviaram. O que nós entendemos é que isto é uma briga vergonhosa que parece que não tem fim. Ô Malafaia, meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor é pastor ainda? Pelo amor de Deus, Silas, todo dia, todo santo dia, quando eu entro aqui, você vai desmascarar alguém. Ah, eu vou desmascarar ciclano, fulano, beltrano, uma desmascaração do c****. Às vezes eu tenho a impressão, ô Silas, que só você que presta e ninguém vale nada. Ninguém vale nada, você é o bichão mesmo, hein? O Silas Malafaia, esse homem que tá sempre odiando, falando mal de todo mundo na internet. A verdade é que a cada dia que passa, o pastor Silas Malafaia está mergulhando nas profundezas da vergonha. Muitas pessoas estão descobrindo muitos podres do pastor Silas Malafaia. A pergunta que não se cala é por que o pastor Silas Malafaia resolveu mostrar as suas garras e se envolver nesse tipo de polêmica e intriga com o Pablo Marçal? Será que o pastor Silas Malafaia está escondendo algo muito preocupante? Um vídeo antigo de mais de 7 anos atrás voltou a viralizar aqui na internet, onde mostra o pastor Silas Malafaia sendo completamente investigado pela polícia. Confira o vídeo que está viralizando nesses últimos dias devido a essa polêmica que o pastor Silas Malafaia vem se envolvendo nesses últimos dias. O pastor Silas Malafaia se apresentou no fim da tarde na sede da Polícia Federal em São Paulo. Hoje cedo ele foi procurado em sua residência no Rio de Janeiro por agentes da Polícia Federal para ser conduzido coercitivamente para depor na Operação Timóteo. Malafaia fez uma declaração visivelmente irritado. Eu tô indignado, rapaz. Eu não sou bandido. Prova que tem telefonema meu para esses vagabundos. Eu recebo na minha entidade e na igreja ofertas de 1 milhão, de 5 milhões. Amanhã, um vagabundo qualquer, um bandido qualquer, um traficante qualquer, um canalha qualquer deposita um cheque na conta da igreja ou minha ou de quem quer que seja. O cara é descoberto. Quer dizer que o pastor é bandido? O nome da operação faz referência a uma passagem da Bíblia, no livro Timóteo, em que as pessoas que querem ficar ricas caem em tentação e mergulham na ruína e destruição. Tinham informações privilegiadas sobre dívidas de royalties da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CFEM, que é paga aos municípios. Eles procuravam prefeitos interessados em receber parte dos recursos e indicavam 2 escritórios e uma consultoria para realizar as ações de resgate. Os escritórios cobravam uma taxa de 20% de êxito e, se tivessem sucesso, repartiam um montante com o diretor e a prefeitura. A justiça determinou hoje o bloqueio de valores que foram depositados no esquema, que chegam a 70 milhões de reais. O pastor Silas Malafaia é investigado por supostamente ter auxiliado a organização criminosa a lavar o dinheiro. Ele teria recebido um cheque de 100 mil reais do principal escritório de advocacia que atuava no esquema. Segundo a Polícia Federal, a suspeita é de que o líder religioso tenha emprestado a conta bancária para esconder a origem dos valores. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo eu vou mostrar algumas mentiras de Pablo Marçal, nem todas. Passo a chamá-lo de Pablo Pinóquio. Ele diz que a Igreja Católica matou centenas de pessoas e que a Igreja Evangélica mata espiritualmente. Isso é uma afronta a mais de 60 milhões de evangélicos que são membros de igreja. Eu queria entender como é que tem pastor e evangélico que defende e vai votar num cara desse. Isso é uma vergonha. Em 2022 ele tinha orgulho de dizer, não sou evangélico. Em 2024, cada das eleições ele diz, sou evangélico. E essa asneira que ele fala que nos afronta. Vamos lá, vamos ver Pablo Pinóquio. Eu sou evangélico, eu me converti com 9 anos de idade. Você é evangélico? Não sou evangélico, sou cristão, não tem religião. A Igreja Católica matou centenas de pessoas, muitas a gente nem vai descobrir na vida. Ortodoxa, romana, anglicana, os cambal. A Igreja Evangélica, ela não mata as pessoas com morte física, mata elas com morte espiritual. Mais uma mentira de Pablo Pinóquio, a cadeirada que ele levou, que nós reprovamos, ele tentando tirar proveito e se ferrou, querendo dar como se fosse algo grande e grave. E olha o absurdo,
querendo se comparar com essa facada, a tentativa de assassinato de Bolsonaro. Isso aí, ele querendo se comparar a isso, a farsa caiu. Olha o show pirotécnico da ambulância e o médico dizendo, apenas uma linhazinha, isso é nada grave. Veja, como esse cara é manipulador e mentiroso, como é que você pode acreditar num cara desse? Não é possível. Segura aí, segura a mão! Vai! O que tá acontecendo aí? O trânsito já tá resolvendo. Sexto arco postal aqui à direita teve uma linhazinha de fratura. Uma linhazinha de fratura. Uma linhazinha de fratura. Mais uma mentira de Pablo Pinóquio. O Intercept tem 10 dias que denunciou ele e ele só tem bravata e não prova nada. Ele prometeu construir 300 casas numa aldeia da África, Kamizungu. Só entregou 30. Por quase 5 anos pediu dinheiro. Só em 2 leilões levantou 4,5 milhões. Segundo ele, cada casa 50 mil. Só com esse dinheiro dava para fazer 90 casas. O que ele fez com essa grana? Olha ele em 2020 prometendo entregar todas as casas. Olha aí. Escute aí, Pablo Pinóquio. Em 2020, o Pablo Marçal prometeu terminar as casas naquele ano. Nós vamos terminar essa obra esse ano. Quase 5 anos depois, só 30 estão de pé. Um cara desse não entrega 300 casas que prometeu só 10% lá numa aldeia na África, tu acha que ele vai poder fazer toda essa megalomania que ele tem prometido para São Paulo? Acorda, povo de São Paulo! Agora, olha outra mentira e enganação. Semana passada ele fez uma live de oração e ele aparece, gente, é uma brincadeira isso, com cabelo despenteado e cara de choro, fingimento, dando uma de vítima, mentiroso para enganar e comover as pessoas. Depois, agora, no debate da Rede TV, ele pede perdão à Tabata. Por que ele pediu perdão? Porque a pesquisa mostra que ele está em baixa com as mulheres pelos ataques que ele fez a ela. Ele já me pediu perdão várias vezes, gente. Isso é um enganador, um manipulador. Ele vai pedindo perdão para tentar tirar proveito. Agora, preste atenção a essa. Ele dizer que Bolsonaro mandou eu atacá-lo, isso é brincadeira. O povo evangélico e a direita sabe quem eu sou independente. Eu critiquei Bolsonaro até como presidente. Eu não sou bolsominion não, cara. Deixa de ser mentiroso, rapaz. Isso é uma brincadeira. Olha o que ele fala. Certeza, Bolsonaro, que você tá fazendo isso? Certeza que você tá ligando aí, postando coisa e mandando pros deputados tudo, pedindo pro Silas bater em mim, Silas bater em mim, Silas bater em mim. Seu psicopata, manipulador, mentiroso, me respeite! Me respeite! Gente, eu tô mostrando como esse cara é mentiroso. Como é que você pode estar envolvido por um encantamento e defendendo um cara desse que usa técnicas de manipulação? Aprenda! Todo covarde, medroso e frouxo quer ficar no lugar de vítima. Sabe por quê? Para mexer, comover você, mexer nas suas emoções, você ficar com pena e defendê-lo, porque ele não tem defesa. Esse é o lugar preferido de Pablo Pinóquio. Meu Deus do céu, acorda, povo! Outra, escute essa. Segunda-feira, 23 de setembro, talvez o vídeo mais importante que eu vou colocar aqui para desmascarar ele. Malafaia ou Pablo Marçal? Quem é que divide a direita? Como eu tenho pena de evangélicos e gente da direita que tá enganado com esse cara. Eu não esqueci o vídeo não, hein? Desmascarando o Pablo Marçal 3. Espera um momentinho. Eu não posso acreditar que o povo inteligente, trabalhador, meus irmãos em Cristo que tem discernimento espiritual em São Paulo, vão votar num cara desse. Diga não a Pablo Pinóquio. Deus abençoe você. No término do vídeo dá para entender que a guerra entre o pastor Silas Malafaia e o Pablo Marçal ainda não terminou. Isso vai gerar muita polêmica e muita intriga daqui para frente. E não sabemos até onde isso vai durar. O pastor Silas Malafaia está demonstrando quem ele verdadeiramente é
e sempre foi. Isto é bom porque aqui no nosso canal nós desmascaramos e mostramos a realidade a toda a população brasileira, dizendo uma frase muito falada aqui no nosso canal, que quem vê cara não vê coração. Isto é um tema, é uma frase padrão aqui do nosso canal, que nem tudo que brilha é ouro, porque existe também as bijuterias. Eu sou o Josimar Santos, eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência. Se você chegou até o final desse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sino para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal, tá bom?